Sabe aquelas histórias que vocês acham que nunca vai acontecer com vocês? Ou com alguma pessoa que vocês conhecem? Aconteceu com a gente. Hoje nós vamos contar o caso de uma amiga nossa, uma blockhead como nós, fã de New Kids on the Block, uma guria querida, cheia de vida, meiga. Fiquem ligados e acompanhem essa história. Oi pessoal, faz um tempinho que a gente não posta nada aqui, mas a gente tá de volta. A gente Eu sumiu. Eu sou a Mel. E eu sou a Lísia. E como a gente já disse, hoje a gente vai trazer o nosso primeiro caso aqui, um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, mas é um caso que aconteceu com uma amiga nossa. Então, Mas antes, já sabem, né? Se inscreve no canal, dá um like no vídeo, ativa o sininho para saber quando é que a gente vai postar vídeo novo. Deixa um comentário legal aqui para nós e compartilha esse vídeo, tá bom? Valeu! então vamos lá. A Liz e eu, a gente não se conheceu por causa do New Kids on the Block, a boy band New Kids on the Block. Mas foi por causa do New Kids on the Block que a gente ficou super, hiper amigas, inseparáveis e irmãs. Isso aí. E também, além disso, por causa deles, a gente fez muitos amigos pelo mundo afora, assim, ó. Não dá nem pra contar nos dedos das mãos, dos pés meus e da Mel quanta gente a gente conhece por esse mundo por causa do New Kids. E em quais lugares? E em todos os lugares, todos os continentes que vocês podem, todos os países, muitos países, assim. Não digo todos os países, mas muitos países, né? E dentre essas muitas pessoas que a gente conheceu, nós fizemos muitos amigos de verdade, assim, pessoas que a gente sabe que pode contar, né? Mesmo é aquela coisa de, mesmo estando longe, se tu precisar, a pessoa vai estar ali. É, então, muita gente assim. Bom, a Rita era uma dessas amigas, né? Em 2001 eu comecei a planejar meu intercâmbio. Eu queria ir para Boston, Massachusetts, e ela estava morando lá, né? A Rita, ela é originalmente da Romênia, mas a família dela mora na Hungria. E naquela época ela estava morando lá em Boston. Eu não me lembro muito bem se ela estava trabalhando como babysitter, como au pair, não me lembro, ou se ela estava estudando. Acho que as duas coisas, talvez. Não me lembro. O que eu sei é que ela morava numa casa com várias gurias, e uma delas era uma amiga nossa também, blockhead, a Alison. E... era isso, era divertido, né? E quando eu contei pra ela, a gente tava batendo papo pela internet, eu contei pra ela que eu ia fazer meu intercâmbio em Boston, e ela ficou super empolgada, super feliz, e me falou: Mel, faz assim, eu tô indo pra Hungria visitar minha família, e tu vem e tu fica no meu quarto. E eu fiquei, nossa, show, porque... Caiu do céu, né? Caiu do céu, tipo, é menos um gasto pra mim, tá certo? Eu vou ajudar nas despesas da casa, na comida, etc., mas não, eu não vou estar pagando pra morar numa casa de uma pessoa, né? Aí eu pensei, beleza. Só que, sempre tem um só que, um porém, as nossas férias não se encaixam. Então eu tinha que terminar aquele semestre da faculdade pra poder trancar a faculdade, eu não ia trancar no meio. E ela ia entrar em férias em maio, então eu não tinha como ir em maio, eu não tinha como trancar minha faculdade em maio. E eu acabei não indo pra lá, porque ela ia ficar 6 meses em casa, não me lembro, mas era uma coisa assim. Então, eu só consegui ir em setembro. Não, tipo assim, né? O problema é que também, né? Aí se ela ia voltar, tu ia estar no quarto dela, Exatamente. Só que aí... E aí eu ia ter que sair e ia ter que arranjar É. um lugar pra ficar. Então, acabou que não ia dar certo, porque a gente se desencontrou com As as datas. datas. Mas tudo bem, foi super tranquilo. A única coisa que foi ruim nessa história é que eu não conhecia a Rita pessoalmente, eu só conhecia a Rita online. Eu conhecia a Alison. Eu e a Alison, a gente saiu bastante, né, lá quando eu tava em Boston. E, no final das contas, eu não fiquei os 5 meses, porque eu fui bem na época do 11 de setembro, e a escola onde eu tava estudando, que era Boston Downtown, ela fechou, né? Começaram a acontecer muitos atentados, o esquema do Anthrax, aquela coisa toda, e a escola fechou. Essa escola só reabriu depois em 2011, te lembra? Uhum. A gente tava em Boston quando ela reabriu.
Então, acabou que os planos de eu ficar lá na casa, no quarto dela, acabou não dando certo e tal, e não nos conhecemos pessoalmente. Mas, infelizmente, né, apesar da Mel não ter conseguido encontrar ela, a amizade seguiu como sempre, né? E depois a Rita também ficou lá mais um tempo e acabou indo para outro lugar, né? Porque assim, ela era uma pessoa que ela nunca ficava assim muito tempo num lugar só. Ela, talvez esse sangue romeno dela provocasse uma inquietude assim de conhecer outros lugares do mundo. A gente sabe que ela morou em alguns outros lugares depois de Boston, assim, um com certeza eu sei, que foi em Heiligenblut. Na Áustria. Desculpa aí a pronúncia, eu nem consigo decorar o nome da cidade. Onde ela trabalhava num hotel. E assim, ela não só morava, né, gostava de morar por um tempo em lugares diferentes, mas ela amava viajar, né? Ela era aquelas viajantes super, assim, que sabia tudo, todos os esquemas de tudo, né? Tanto que vocês vão ver daqui a pouquinho uma entrevista que a gente fez com uma amiga nossa daqui do Brasil, a Daniele, né? E a Daniele foi em 2012 para Londres. E a Daniele também era uma grande amiga dela também, elas conversavam muito frequentemente. E aí elas combinaram de se encontrar lá em Londres para ir no show da turnê do NKOTB-SB, que era o New Kids on the Block junto com o Backstreet Boys, né? E aí acabaram fazendo turismo, conhecendo, visitando lugares lá. Então vocês vão ver, vocês vão ver quando a Dani contar isso. Foi super legal a experiência delas. E assim, a Rita também, ela costumava fazer o check-in, né, dos lugares onde ela estava lá no Facebook. Então, os últimos check-ins que a gente sabe que ela fez foi em, desculpem, austríacos, alemães, etc. Lech an Arlberg, na Áustria. Depois ela foi em Boston, de novo, passear, enfim. A Lízia vai falar do nome da cidade natal dela. Ah, é? Assim, o nome da cidade natal dela é um nome muito complicado. Então eu botei na internet pra perguntar como é que se dizia a pronúncia, na nossa língua, entendeu? E saiu isso, eu não sei se é. É, a cidade natal dela, Bodogaia Harghita, na Romênia. Acho que é isso. Porque romeno é mais ou menos, é latino também, né? Mas é que o nome tava... Aí foi isso que saiu, tá, gente? Então... E assim, o último post mesmo oficial dela no Facebook foi no dia 4 de agosto de 2013, tá? Quando ela postou essa foto aí que vocês estão vendo na tela, na montanha, em Scharek, na Áustria. E essa pessoa que tá com ela é a irmã dela, a Bodhi. No dia 4 de setembro de 2013, ela saiu do hotel onde ela estava trabalhando para fazer uma trilha. Supostamente para fazer uma trilha às 11h30 da manhã. E ela deixou avisado com uma pessoa que trabalhava ou morava com ela lá no alojamento. Isso não foi dito. E ela foi vista de novo às 19h45 no centro da cidade, tá? Mas a verdade é que depois das 11h30 da manhã, ela nunca mais foi vista. Ela simplesmente desapareceu. E houve um time de busca que, assim, foram buscas que durou bastante dias e nas montanhas... Eles iam buscavam, depois uns dias depois iam de novo. E o engraçado é que foram achados apenas a mochila e o celular dela, né? E não tinha vestígios de lutas e nada que indicasse que havia acontecido um acidente. Sim, porque assim, essas coisas de trilha a gente sabe, assim, às vezes a pessoa pisa numa pedra em falso, escorrega numa montanha, numa coisa assim, mas não. Cai, não foi se achado o machuca. corpo, não foi achado nada. Foi achado a mochila e o celular, que é o que, né, foi as únicas evidências que foram ditas, né? Logo após o desaparecimento da Rita, uma amiga em comum também, fã do New Kids on the Block, a Annie Match, ela criou uma página no Facebook que se chamava Finding Rita Band G, que é o nome dela. E hoje essa página não existe mais. Mas acho que era uma comunidade, né? Era uma comunidade. E hoje existe ainda a página da Rita mesmo, o perfil da Rita mesmo, o perfil pessoal da Rita no Facebook, que quem cuida desse perfil é a Bodhi, a irmã dela. E lá ela deixa a indignação dela, né, quanto ao desaparecimento, à não resolução do caso e quanto às leis europeias. Porque o problema é o seguinte, né? Apesar
de eles terem, na época, feito várias investigações, né, como a Mel já falou, várias buscas periódicas e tal, e terem encontrado celular, mochila. Não existe, né, evidência nem de acidente nem de crime, né, principalmente de crime. Então, para a polícia, a Rita simplesmente resolveu desaparecer, resolveu sumir sem dar satisfação, né? E por isso não era dela. E por isso que eles não têm autorização para divulgar para a família o registro de chamadas do celular dela. Agora, isso é uma coisa louca, né? E muito contraditória, porque assim, se não tem evidência de crime, por que eles não devolvem o celular para a família? No último post da Bode, em outubro de 2020, ela lamenta esses 7 anos do desaparecimento da Rita, da irmã dela, e ela afirma com bastante convicção de que a Rita não desapareceria por conta própria, por vontade própria, não teria o porquê dela fazer isso, né? E ela tem certeza de que a Rita aconteceu algum tipo de crime, que ela foi vítima por algum tipo de crime, ou que ela tá presa por alguém, que ela tá sendo mantida em cárcere por alguém, né? E assim, ó, eu pelo que eu conheço, que eu conheci da Rita, eu não gosto de falar no passado, mas pelo que eu conheci da Rita, eu acredito que isso é muito provável de acontecer, que ela não desapareceria por vontade própria e que alguma coisa aconteceu com ela naquela manhã. Até vocês vão ver daqui a pouco ali na entrevista com a Dani, né? A Dani tem algumas... conversava com ela sobre a situação que ela tava, o local onde ela tava e tal. E assim, uma pessoa que quer sumir não faz planos, né? E outra coisa que a irmã dela alega é que, na verdade, ela não saiu para fazer trilha, né? A gente não sabe bem por que ela diz isso, mas talvez, assim, pela descrição da roupa com que ela tava, que a última pessoa que a viu descreveu, né? Ou pelo que encontraram na mochila, porque exatamente por ela ser uma pessoa muito preparada, se ela fosse fazer uma trilha, ela teria alguns equipamentos, né, para isso, né? E naquela época que ela desapareceu, lá nessa página, nessa comunidade do Facebook, houve esse rumor de que essa pessoa que teria visto ela às 7h45 da noite lá no centro, teria dito que ela estava desorientada, assim, como se ela tivesse perdida ou procurando alguma coisa, né? Mas, novamente... É um rumor, né, gente? Ninguém sabe. Eu me lembro... A gente não tem mais nem a página do Rita Band pra trazer pra vocês o que foi exatamente dito, mas a gente lembra de ter lido. Mas igual, é um rumor, então... Então, com a certeza mesmo, é às 11h30 da manhã. E assim, gente, a única coisa verdadeira é que a Rita desapareceu há 7 anos atrás, né? E ninguém se sabe mais dela. As autoridades deram o caso como encerrado e afirmam que ela desapareceu por vontade própria. Mas, infelizmente, essa hipótese de que ela possa ter sido sequestrada ou vítima de uma rede de tráfico humano é bem grande, né? Porque a gente sabe que tem muita gente louca nesse mundo, né? E o leste europeu é um dos locais onde a gente mais ouve esse tipo de história, né? Principalmente porque a Rita, ela tinha recém feito 40 anos, né? Ela era bonita, ela era simpática, ela era alegre, ela era atlética, né? Gostava dessas coisas, né? Enfim, aventura, trilhas e tal. Então, infelizmente, essa história não tem desfecho, né? A gente não pode dar um desfecho aqui pra vocês, por pior que ele fosse, porque a gente realmente não sabe o que aconteceu com ela depois disso, né? E pensem assim, como é horrível tu não saber o que aconteceu com alguém que tu ama, né? Eu vou fazer uma comparação aqui. É sempre assim, ó, tu sempre fica naquela coisa assim, será que hoje ela vai bater na minha porta? Será que hoje eu vou ter uma notícia? Sabe? Ou quando o telefone toca e tu fica, será? Sabe? Imagina o desespero dessa família. Né? Eu vou fazer uma comparação assim angústia, que pode parecer ridícula para algumas pessoas, né? Mas assim, uma vez os nossos 2 cachorros sumiram. Sumiram não, na verdade, sem vergonhas escaparam da coleira, né? Da guia. Saíram correndo e alguém veio e sequestrou eles. Botaram os 2 dentro de um carro e
subiram, né? Sumiram. A gente levou 12 horas para achar eles, graças a Deus eles estavam vivos, estavam muito bem, né? Foram as piores 12 horas da nossa vida. Né? Então tu pensa assim, ó, foram 12 horas, imagina o que são 7 anos sem ter uma informação, sem ter uma evidência da tua filha, da tua irmã, da tua amiga. Pessoal, antes de mais nada, essa aqui é a entrevista com a Dani. A gente vai colocar agora nesse trecho do vídeo. Ela era super amiga da Rita. Elas se falavam frequentemente pela internet, trocavam muito e-mails. Elas, inclusive, viajaram juntas. Foram no show do New Kids juntas. E, bom, a Dani conhecia muito bem a Rita, então ela vai dar o depoimento dela pra vocês. Assistam. Então, Dani, a gente combinou de fazer esse video chat, né? Para tu contar pra gente um pouquinho como é que foi a ideia de tu ir viajar aquela vez com a Rita. Como é que vocês se encontraram, assim? Vocês se conheceram provavelmente do mesmo jeito que a gente se conheceu, né? Por causa do New Kids, não foi isso? E não sei se foi no mesmo local que vocês, mas a gente tinha aquele grupo no Yahoo, que era da Kim. Sim, sim. E ali, por algum motivo, algum assunto em comum, era Kim's Coffee Corner, alguma coisa assim. Não era? Já tinha café no meio. E aí a gente, por algum assunto, a gente começou a conversar, trocar mensagem ali e migramos para o e-mail particular uma da outra. E isso tem mais de 20 anos, com certeza. Isso foi o que? 99, 2000, né? Que tinha os grupos que era do Group, e aí depois mudou para o Yahoo Groups. Ah, meu Deus! Isso. E aí a gente começou a conversar, e tinha aquela troca de e-mails e tudo. Acabou que a gente ficou assim, amiga, ao ponto de uma contar para a outra da vida da outra que estava acontecendo. Então a gente trocava experiência, de trabalho, de dia a dia, de tudo. Embora não fosse todo dia, né, como tem a facilidade que hoje a gente tem com o WhatsApp e tudo, mas a gente estava sempre em contato. E aí, 2012, eu comecei a pensar em viajar. O New Kids tinha voltado a fazer show, eu acho que em 2008, e eles iam fazer uma turnê. E aí eu falei assim, ai gente, tô precisando viajar de férias para descansar, que há anos que eu não viajava. Eu falei, vou tentar ver se eu vou para um lugar onde eles estão, que eu passeio e vejo show e mato 2 coelhos. E comentei com ela. Que eram, né? Aqui. Foi. Quando eles anunciaram que vinham fazer show aqui, eu estava no avião de volta. Assim, mobilizou todo mundo. E aí eu comentei com ela, falei, poxa, eu tô com vontade de ir para Londres, que é um lugar que eu gostaria de conhecer, e para ver o show, o que você acha? Ela, vai sim, é muito legal, começou a me dar altas dicas e tal. E quando já estava próximo, eu comecei a planejar a viagem mais ou menos em outubro de 2011. E aí, quando chegou mais próximo, talvez janeiro, fevereiro de 2012, e o show era em abril, ela falou para mim, olha, eu acho que eu vou conseguir ir a Londres, e a gente pode se encontrar. O que ela estava fazendo naquela época, tu te lembra? Ela já estava acho... Ela, não sei se estava na Áustria, porque ela estava... Quando eu conheci a Rita, ela morava nos Estados Unidos. Ela foi passar as férias em casa e na hora dela retornar não deixaram ela entrar. Ela passava as férias em casa com a família e retornava, porque ela trabalhava como babá para uma família já tinha bastante tempo. Eu achei que ela era babá ou au pair, alguma coisa assim, porque tem várias das gurias também, né? A Matt, te lembra da Dinamarca também? Trabalhou de au pair nos Estados Unidos, várias delas, assim. E aí ela
falava da vida das meninas, da vida assim, né? Como era a convivência com as meninas, fotos e tudo. E aí ela foi passar esse tempo com a família e quando ela voltou para os Estados Unidos não deixaram ela entrar. Aí eu não sei se foi problema de visto, eu não sei o que foi. Então ela acabou tendo que ter um plano B. E aí foi quando ela foi estudar confeitaria. Entendeu? E aí ela falou assim, ô Dani, aí já de volta para 2011. Ela falou, Dani, eu acho que eu vou conseguir ir para Londres, porque minha irmã tem uma amiga em Londres, e aí eu vou com a minha irmã e vou ficar na casa dessa menina. Aí eu, perfeito. Aí ela, Dani, me fala o dia que você vai chegar, hotel, tudo bonitinho. E aí eu me lembro assim, como se fosse ontem. Eu saí do Brasil dia 23 de abril, cheguei lá 24 de abril. Fui pro meu hotel, só que não estava ainda na hora do check-in. Aí eu morrendo de fome, deixei minha mala e já tinha visto um Pizza Hut, que eu amo. Eu fui pro Pizza Hut, que era próximo da estação que eu tinha descido, que eu sabia que ela ia descer. Cara, eu tô enxergando. Eu tô enxergando aquela rua, a farmácia, o shopping, a parada de ônibus aqui. Sim. Eu também, tô vendo tudinho na minha cabeça agora. E aí eu cheguei no Pizza Hut e tal, falei, vou querer uma mesa e tal. Só que eu agoniada, porque eu tinha combinado com ela no hotel. E eu falei, ela vai passar aqui. Aí eu deixei minha bolsa dentro do Pizza Hut e fui pra calçada. Falei que ela vai passar. Aí daqui a pouco passa ela, eu, Rita, não sei o quê. E aí a gente já se abraçou na calçada. Eu falei, cara, eu tô almoçando aqui, entra. E aí ela entrou, e lá no Pizza Hut, eles serviam uma salada antes, e eu não como salada. Aí eu falei, você quer almoçar? E ela meio que não queria dar despesa e tal. Eu falei, olha só, você come salada? Porque eu vou pagar a salada comendo ou não comendo. Então, você come a salada e eu como a pizza, fechou? Ah, fechou, beleza. Então, a gente já ficou ali batendo papo, e aí deu tempo de fazer o check-in no hotel, aí fomos até lá, eu fiz o check-in, o rapaz da recepção explicou pra gente como a gente chegava no O2 Arena, que é onde era o show, porque eu saí do Brasil com ingresso. Sim. Mas ingresso para um lugar super ruim, que no ingresso tinha um pedaço assim avisando, se você tem vertigem, não reserve o lugar. Que devia ser no teto. Aí a Rita falou assim para mim, não, Dani, vamos lá porque eu vou comprar meu ingresso. E com certeza você vai encontrar outro ingresso. Aí quando eu cheguei lá, claro que eles não trocavam. Só que tinha um ingresso muito perto do palco. Eu falei, gente, eu já cheguei até aqui, Né? não vai ser a economia que eu vou fazer. Abraça, meu. Se joga. Pedala o cartão depois. Depois a gente se vira com o cartão. E aí a gente comprou o ingresso junta, assim, de cara pro palco. Assim, eu vi eles, assim, a um braço de distância, eles passaram perto de mim, tudo. Maravilhoso. Tá, voltamos. E tinha um show extra no dia seguinte. E aí nós já compramos ingresso para o dia seguinte. Já garantidas. E assim, foi legal porque ela, além da gente ter ido no local para comprar o ingresso, depois a gente foi passear por Londres. E aí, foi ela que me levou para ver o parlamento. Nós passamos na Westminster, não entramos, mas passamos, tiramos foto. Caro entrar. Caro entrar. E aí tem um fato engraçado, que eu de vez em quando eu lembro dela. As ponduras. A gente estava na escada rolante e eu sou a pessoa mais distraída do mundo. Se eu tô sozinha, eu tô prestando atenção em tudo. Mas se eu tô com alguém, eu literalmente curto o momento e o lugar e deixo para outra pessoa tomar as precauções. Aí eu distraidona na escada do metrô. Conversando, curtindo e tal. Aí bate um cara no meu ombro assim, querendo passagem.
Aí eu saí assim, o cara passou. Aí ela, ô Dani, é porque assim, a gente fica à direita. À esquerda, a gente deixa livre para quem tá com pressa. Entendeu? E assim, aqui no Brasil, eu acho que a gente não tem esse hábito. Mas de vez em quando tem um apressado na escada rolante, eu lembro dela. Eu falo assim, Dani, eu vou ficar do lado direito. Dani, direito. Porque do lado esquerdo é para quem tá com pressa, sabe? E foi muito legal. Como ela estava com a irmã e com a amiga da irmã e tal, a gente não ficou todos os dias juntas. Então, a gente se encontrou nesse dia. No outro dia, eu saí para passear sozinha. Aí, eu fiquei uma semana total. Aí, no terceiro dia, a gente se marcou de se encontrar. Aí, a gente marcou na Tower Bridge. Foi o ponto de encontro no meio da Tower Bridge. E aí ela, a irmã dela e essa amiga, a gente foi passear em Greenwich. Eu me lembro que tem foto. Eu lembro das fotos também, das fotos de Greenwich. Isso. E foi muito legal, porque Greenwich, você vai andando, quando você vê, você tá lá no topo do negócio. E depois você desce, é um parque super lindo. E era ano de Olimpíada, então lá de cima você via a quadra de tênis que estava sendo construída lá embaixo. Foi muito legal. E a gente também se encontrou nos 2 dias do show. A gente já se encontrou no O2 Arena. E na véspera de eu vir embora, a gente marcou o último passeio. Foi o único dia que fez sol e fez um pouquinho de calor. Porque era primavera, mas eu lembro, acho que eu peguei uns 8 graus, assim. E eu não levei luva. E cheguei a ficar com a mão queimada, mas de frio. Nossa! Essa parte desses ossinhos, né? Assim, né? Que eu colocava para dentro do bolso do casaco, mas ficava para fora. Então, essa parte ficou queimada. E aí a gente tirou para passear na Oxford Street. E aí entramos de loja em loja, porque ela queria comprar um presente para a mãe. E assim, eu falei isso, e aquilo, e nada agradava. E aí chegou um determinado momento que ela falou assim, quer saber? Minha mãe está precisando de uns óculos. E são meio caros. Então, eu vou dar de presente para ela os óculos. Então, assim, como eu sou muito apegada à minha mãe também, isso me marcou. Então, quando ela desapareceu, e que a polícia veio com essa história de que ela desapareceu por vontade própria, assim, para mim, nunca colou. Não cola? Não cola, porque a Rita que eu conheço, ela se preocupava com a família ao ponto de escolher um presente. Quando é para uma pessoa que você não gosta tanto, que você não liga, se compra a primeira bobagem. Quando você compra. Sim, é isso que eu ia dizer. Você compra qualquer coisa. Mas quando você é para uma pessoa especial, você se preocupa com o presente. Então, eu não entra na minha cabeça essa história dela querer sumir por conta própria. Não, e se ainda fosse... Oi, desculpa. Não, ela era uma pessoa que eu considerava muito ligada à família para fazer isso. Isso que... E é uma coisa assim, até se fosse assim, por exemplo, se tu tivesse tido essa experiência de conhecer ela, sei lá, vamos supor, 2002, e aí o aparecimento foi 2013. Tá, tu até pensa, aconteceu alguma coisa na família, ela brigou com a família por algum motivo ou outro, mas foi 1 ano antes, sabe? E aparentemente, pelo que... ela tava com a irmã ainda. Ela tava com a irmã e, tipo, no outro ano, acho que a própria foto, aquela última foto que ela tem do Facebook, ela é a irmã dela, não é? É a irmã dela. Então, é a irmã dela. Gente... Não entra na minha cabeça isso. Não. Mas assim, mesmo que tenha sido 10 anos antes, eu vou te dizer, ela falava muito, que a gente falou muito, muito, e ela dizia assim,
eu tô contando os dias para ir para casa, porque eu adoro estar aqui, mas eu tô louca para ver minha mãe e minha irmã. Ela falava para mim, eu tô com muita saudade. Exatamente. E assim, é um negócio que me marca muito de lembrar, porque eu acho que umas 2 ou 3 semanas antes a gente conversou por chat no Facebook, e ela não estava gostando do hotel onde ela estava trabalhando. E ela estava pensando na possibilidade de ir para Londres, onde ela também tinha uma outra amiga. E eu falei para ela assim, vai para Londres, vai que eu vou te visitar. Ainda falei assim. E ela falou assim para mim, Dani, mas eu vou ficar mais esse período, porque o Natal aqui deve ser lindo, coberto de neve. Eu falei, então você fica, mas você vai para Londres, começa a conversar isso. E aí a gente não tem como não pensar, e se ela tivesse ido para Londres ao invés de querer ficar mais um pouco para ver a neve, entendeu? Pois é. Mas até não tem explicação, né? Não tem, ainda mais. Não tem. Depois tu falou, ela não gostava, mas ela estava afim porque ela queria ter uma experiência nova, ela queria ver uma coisa um pouco diferente, né? Então isso também é uma coisa que não bate quero sumir. Quero sumir. Ela já disse assim, é verdade, então eu vou para Londres agora e podia te dizer, e tchau, nunca mais ir para qualquer outro lugar do mundo, nem para Londres. E tu ia dizer, era uma dela e a mãe ia chegar para ti e dizer, tá, e aí? Tu ia dizer assim, mas ela me falou que ia para Londres. E tá, mas em Londres ela não tá? Não, uma coisa não cola, não bate com a outra, sabe? Então... Não bate. E aí, de repente, você tá no Facebook, e aí você vê uma fotografia de uma amiga sua. E quando a gente estava no show do New Kids, ela me apresentou 2 meninas da Hungria que também estavam lá. E nós 4. E aí, eu, acompanhando a página de uma delas, veio uma publicação de Missing. E eu falei, mas peraí, eu falei com a Rita outro dia. Como assim? Entendeu? Foi assim, bem surpreendente. E as semanas que se seguiram, eu acho que para todo mundo que conheceu, é difícil falar no passado, mas que teve contato com ela algum dia, as semanas seguintes foram horríveis de não ter notícia, de a gente querer ajudar, ainda mais assim, eu que estou quilômetros de distância, as meninas ainda estavam lá na Europa, mas eu a quilômetros de distância. Tirando rezar, eu não tinha muito o que fazer, uma sensação horrível. A gente fica se sentindo impotente, né? Porque tu não tem o que contribuir também, né? Tipo, tu até podes, de repente, eu poderia falar com a irmã dela, dizer qual foi a última conversa que vocês tiveram, sabe? Mas eu falei a conversa, o que contribuiu? Nada, contribuiu ainda mais para essa ideia de que não, ela não sumiu por vontade própria, né? E assim, o meu impulso, quando eu li o post, foi escrever para a irmã dela. É verdade? Sim. Porque eu acho que eu tinha até o celular da irmã dela ainda salvo no meu celular da viagem. Que a gente trocou umas mensagens, tipo, para marcar encontro, horário, local e tudo. E eu tinha o celular dela e tinha da irmã. Aí eu mandei uma mensagem. Eu falei, é verdade isso que eu tô vendo? A irmã dela falou, é. E aí, desde então, a gente mantém contato, né? A gente, pelo menos, assim, umas 3 vezes no ano, porque ela também trabalha e tudo. Eu, na correria, a gente troca mensagem sempre desejando que ela tenha uma notícia boa para dar, né? E ela também querendo dar essa notícia. Ela sempre fala que ela queria ter uma notícia boa para dar, mas que ainda não tem. Né? E assim, não dá para não pensar na irmã e na mãe dela. Claro, e até a gente estava, quando a gente estava escrevendo o roteiro pro vídeo, né, a gente escreveu isso, né, e assim,
que exatamente pelo fato de elas serem bem conectadas, de não ser uma situação assim, não ter nada a ver com não, uma família que não se fala e tal, porque a gente vê várias histórias, né, de pessoas que saíam para viajar, até inclusive a história que nos, assim, parece que nos deu um tio, como é que a gente diz, um estalo para falar sobre isso. A gente estava vendo a história desse menino, um brasileiro, que ele era bem bicho grilo, digamos assim, sabe? E era o contrário, ele tinha um bom relacionamento com a família, mas ele era daquele tipo de pessoa que não gostava de dar satisfação, né? Não é que não gostava, simplesmente não dava satisfação do que ele estava fazendo, né? E pelo que a gente entende, não era assim com a Rita, era o contrário, ela estava sempre em contato com a família, ela sempre sabia o que estava acontecendo, né? E exatamente por isso detectaram no caso, ela foi dada como desaparecida tão rápido, né? Uhum. E assim, a Rita, ela tinha muito orgulho da irmã, pelo fato da irmã ser médica. Uhum. Então, eu acho que se elas tivessem um relacionamento ruim, não ia fazer diferença isso. Sim. E ela não, ela tinha um orgulho enorme da irmã ser médica. Não trabalha tanto, porque eu acho que na época, eu não sei se era residência, mas tinha os plantões e tudo, então ela acompanhava isso tudo, né, estava sempre a par do que estava acontecendo com a mãe, com a irmã, né, e também tem uma prima, que ela era muito próxima da prima, né, já mais para a parte da Romênia, porque a Rita, não sei se vocês sabem, né, originalmente ela nasceu na Romênia e acabaram vindo para a Hungria. E ela sempre estava em contato com a família. Se ela estava na Hungria, ela ia visitar os primos, o resto da família. Não era uma coisa assim, passei aqui, deixei minha mala e vou andar sozinha. Não era assim. Ela ia realmente para curtir a família. Ela viajava, ela gostava muito de viajar, né? Ela estava sempre visitando os lugares e tal, mas, né, isso também a gente, né, lembrava disso, assim, que ela era uma pessoa que estava sempre, assim, olha onde está a Rita agora, aquela coisa assim, de olha onde é que está a Rita agora, sabe? Mas a gente sabia que ela tinha essa raiz, né? Enfim. E também, assim, na Europa tem essa facilidade de viajar, né, pela questão de você não precisar de passaporte, ter as fronteiras abertas e tudo. Então, ela sempre pegava uma companhia low cost. Eu lembro que no dia que eu encontrei, ela estava chegando nesse dia, porque a gente foi, salvo engano, na Victoria Station, porque ela tinha deixado a mala dela lá, naqueles armários que você aluga, e ela foi pegar a mala, porque aí ela ia pegar o metrô para ir para onde a irmã dela estava. Então, ela era, assim, uma pessoa que viajava muito, mas ela entendia muito de viagem. Sim. Ela sabia o que fazer, como fazer, entendeu? Então, ela saiu para dar um hiking, um trekking. Ela não iria fazer num lugar que ela fosse totalmente desconhecido. E ela sabia como se cuidar. E até eu participei de uma campanha de arrecadar dinheiro mesmo, porque a gente queria, tipo, contratar um investigador particular, alguma coisa assim, um detetive. Não sei se isso foi para frente, né? A família dela fez, né? A família dela fez isso. Mas não sei também que respostas ele trouxe, né? E o mínimo, eu acho, que a polícia deveria ter feito, depois de tanto tempo, era devolver as coisas dela para a família. Porque, às vezes, assim, a polícia ali não encontrou nenhuma pista, mas a família encontraria. Conhecendo ela, a família encontraria, entendeu? Exato. O que eu não entendi muito ali no post da Bold é assim, se realmente eles nunca devolveram o celular, é o que parece, né? Ela fala muito. Entendi. Porque, assim, pensa, ela saiu para um trekking ou para um hiking, escorregou numa pedra,
bateu com a cabeça. Ela estaria com essa mochila no corpo, gente. Exato. Mas assim, a gente que é fã do New Kids, eles costumam falar isso. 5 brothers and a million sisters. Então, a gente, como conhece garotas do mundo inteiro, se cada uma de nós falar com seus contatos, olha, tem um vídeo, será que você pode divulgar? Então, eu acho que vai meio que uma corrente do bem. Mas isso vai... Essa foi a intenção, sabe, Dani? De fazer tanto que veio, porque nosso YouTube é só em português. Mas, tipo assim, o que adianta português? Vai correr o mundo como? Vai correr, sabe? Não tem. Então, a ideia foi criar esse vídeo igual em inglês, para que ele possa se espalhar de todo mundo, tentar, de alguma forma, ajudar. Principalmente, assim, os nossos contatos que estão na Europa, né? Que a gente pode pedir, eu acho que as meninas não vão se negar de fazer isso. De postar na timeline, de compartilhar, né? Como na época a gente fez, né? Elas fizeram melhor. Cartazes com as informações em vários idiomas, a gente agora está fazendo isso, porque, né, nada é impossível. A gente tem que usar tudo que a gente tem de ferramenta para tentar fazer alguma coisa. E hoje a internet é muito forte. Ele é o maior veículo que tem hoje. E é até uma coisa assim de realmente não deixar a história morrer enquanto não se chegar a uma solução. A gente vê tantas histórias por aí, sabe? Tipo, até... não se tornar um cold case. Ou até assim, infelizmente, se for o caso, um cold case, mas assim, fechar esse cold case. Tá. Não, e assim, eu acho que a gente não pode também ficar naquela, eu não vou fazer porque eu tô no Brasil e eu não conheço ninguém, eu sou pequenininha e não vai dar certo. Não, a gente faz. E faz com aquilo que a gente tem. Eu só conheço 2 pessoas, não tem problema. Você manda para as 2 pessoas e pede para elas mandarem para outras pessoas e isso vai se multiplicando. Exatamente. A gente decidiu trazer essa história pra vocês porque a gente tava vendo um vídeo no YouTube de um mochileiro brasileiro que desapareceu. Bem diferente da história da Rita, ele não deixava notícia, não queria laços com a família. Estava bem com a família, mas ele não queria, tipo, ele era do mundo, ele não achava que não tinha o porquê explicar onde ele estava indo, o que ele estava fazendo, né? Bem, como eu disse, bem diferente da Rita, né? E a gente percebeu que nunca ninguém no YouTube ou em lugar nenhum, a não ser lá no Facebook, pela irmã dela e por essa nossa amiga da Dinamarca, a Animete, nunca ninguém falou do caso da Rita, né? Então, a gente conversou com a irmã dela, com a Bold, e a gente perguntou pra ela se a gente podia fazer esse vídeo. Ela nos deu carta branca, porque a nossa ideia é que esse vídeo se espalhe e que chegue nos ouvidos do maior número de pessoas possíveis, para que esse caso possa ser reaberto, para que chegue nos ouvidos de repente das autoridades, para que reabram, e que tem gente que gosta da Rita e quer saber o que aconteceu com ela, né? E outra coisa que eu quero dizer, gente, apesar desse vídeo ser bastante pesado, é que assim, gente, viajar é maravilhoso. Morar fora é algo indescritível, é inigualável, é uma experiência única, tá? Mas assim, nunca baixa a tua guarda. Tu tá num país diferente, tu tá com uma família diferente, mas nenhum lugar no mundo tu pode estar te sentindo super seguro, mas nenhum lugar no mundo é 100% seguro. Então assim, quando tu for viajar, a Lízia, nós duas viajamos juntas há mais de 20 anos. Então, assim, a gente sempre avisa aonde a gente vai estar. A gente liga pra casa, a gente tem sempre o celular com a gente. Quando a gente não tinha celular, era o collect call, lembra? Pegava pra telefonista, era collect call to Brazil. Era alguma coisa do tipo assim, talvez a gente até nem ligasse todo dia, mas quando a gente ligava, a gente dizia, olha só, hoje eu fiz tal coisa, amanhã eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Sabe, a pessoa pelo menos sabe e ela fica tranquila, né? E com o celular, com o WhatsApp agora, hoje em dia é muito mais fácil, é só tu mandar uma mensagem
que chega automático, não existe essa história de, ainda não chega, chega automático, né? Então, assim, ó, sempre deixa alguma evidência de onde tu vai estar, diz aonde tu vai estar, e principalmente se tu for fazer uma trilha, se tu for escalar uma montanha, qualquer lugar remoto que não tenha sinal de celular ou que tu não vai ter pessoas por perto que possam te ajudar, sempre diz aonde tu vai estar. Infelizmente, no caso da Rita, qualquer um pode ter feito qualquer coisa com ela, né? Claro que a gente não pode sair apontando o dedo e acusando as pessoas, mas a gente também não pode excluir ninguém, né? Principalmente, obviamente, aquelas pessoas que moravam, que estavam ali junto com ela, né? Na mesma cidade e tal. O que a gente sabe, isso é, né? Ninguém evapora desse jeito, né? Ninguém simplesmente some do mapa. Então, assim, se algum de vocês já tiver ouvido falar nesse caso, porque pode ser que vocês estivessem pela Europa, pela Áustria naquela época, ali no final de 2013, né? Se não você... necessariamente morando, mas visitando. Passeando, sei lá, né? Se vocês tiverem qualquer tipo de informação, por favor, podem entrar em contato com a gente, porque a gente sabe como chegar até a família dela. É isso aí, pessoal. Assim, ó, né, de novo, viagem, divirtam, se morem fora, vivam, mas sempre, sempre fiquem alerta, né? Porque, é como eu disse, nenhum lugar no mundo é 100% seguro, nem a nossa própria casa é 100% seguro, né? Então, fica a dica. Isso aí, pessoal. Então, esse é o vídeo de hoje. Ele é bem diferente do que vocês estavam acostumados a ver por aqui, né? E esse também vai ser o nosso primeiro vídeo que a gente vai fazer a versão dele em inglês, né? Então fiquem ligados que daqui a pouquinho o link vai estar aqui também para vocês assistirem em inglês, né? Ou, se não quiserem assistir, vocês já sabem o que vocês vão fazer com esse vídeo e com o vídeo em inglês. Vocês vão se inscrever no canal, caso não tenham feito. Vocês vão dar o like nesse vídeo e no vídeo em inglês. Vocês vão ativar as notificações para saber quando a gente vai postar vídeo, e vocês vão compartilhar esse vídeo e o vídeo em inglês, tá? Para que ele possa chegar no maior número de pessoas possível. Gente, assim, a gente pede para vocês compartilharem esses vídeos, porque não é uma coisa para nós, não é pelo nosso canal, não é aumento de pessoas de canal, não é aumento de vistos, de pessoas que tenham visualizações, não é nada disso, é para que chegue, que rode o mundo e que chegue no ouvido de pessoas que talvez possam ajudar. É isso aí. E, né, vocês já sabem também, deixem um comentário aqui embaixo para dizer o que vocês acharam desse vídeo e para nos falar também o que vocês querem ver aqui. Se vocês querem ver mais histórias como essa, né, ou se vocês querem continuar vendo as nossas histórias de cafeteria ou as nossas histórias de viagem, as nossas loucuras por aí atrás das bandas que a gente gosta, né? Então, a gente espera o comentário de vocês também. É isso aí, pessoal. Então, esse é o vídeo de hoje e muito obrigada por nos assistir. Até mais.